Isso aqui é muito interessante. O DNA é responsável pela transmissão de características físicas, como eu falei, o nariz, o cabelo, o olho, o jeitinho do pé, o dedinho torto, tudo isso corresponde, meus amigos, a 1 a 2% só do seu DNA. Sabe o que é o seu DNA e apenas 1 ou 2% corresponde às suas características físicas? Só que o 98% os cientistas recentes começaram a validar, porque antes eles achavam que era DNA lixo, DNA que não era importante. Então eles não nem procuravam estudar e se atualizar e saber o que seria esses 98% aproximadamente do DNA lixo. Só que esse DNA, esse 98%, são características emocionais, comportamentais e de personalidade. São traços complexos, influenciados por muitos genes, e principalmente pelos genes dos seus pais, o seu pai e a sua mãe, o seu avô e a sua avó. Nesse livro, ele fala que é importante 3 gerações. Então é você, o seu pai, a sua mãe, o seu avô e o seu avô. Então é mais ou menos essas 3 gerações que eles buscam. Então tem outros cientistas que buscam 4, 5 gerações, mas aqui no livro ele fala de 3 gerações que é o suficiente. Então, gente, a gente tem muita coisa que nós não temos compreensão ainda, e nem mesmo a ciência tem compreensão total de como o nosso corpo, ele é complexo, ele é amplo, ele é grandioso de uma forma maravilhosa. Então, se a gente compreender e abrir a nossa mente de uma forma muito bacana aqui essa manhã, eu acredito que a gente pode sair muito enriquecido, de certa forma, desse conteúdo, porque ele realmente mudou a minha forma de enxergar. Até mesmo digo para aqueles que fazem acompanhamento, por exemplo, aconselhamento, pastores, líderes, muitas vezes a gente pode, é errado dizer usar assim como base fixa, como um psicólogo usaria, porque não dá, tem que ser, né, a atuação de um psicólogo, de um médico específico, mas é legal a gente ter a lente de um óculos para ver de uma forma diferente. Estão comigo? Não achei legal, não achei energizante. Estão comigo? Ah, então muito legal, gostei. Aqui não quero ver ninguém quieto. Quero ver assim, quero ver uau! Era tudo isso que eu precisava ouvir. Quero ver emoções. Aqui ninguém pode ficar assim, ó. Se não, toma lá café e fica lá no teu café. Vamos lá. Traumas. Aqui eu vou problematizar um pouco a situação, tudo bem? Porque é uma verdade que a gente precisa dizer. Tem traumas que sim, podem passar de geração em geração, como vimos até mesmo no livro. Então, tem muitas situações em que pode ligar ou desligar os genes. Aqui tem um estudo muito legal. Pode passar o vídeo 1, Dimitri? Gente, eu sou muito visual, então eu trouxe vídeo, eu trouxe um monte de coisa para a gente realmente ter a compreensão. Pesquisadores colocaram camundongos, que são muito usados em experimentos, e eles, ao sentir o cheiro de uma certa árvore, eu acho que é flor de... Não, acho que é cerejeira. Eu acho que é, enfim. Ao sentir um cheiro específico, eles levavam choques. Então, eles colocaram 5, por exemplo, camundongos machos, e eles sentiam o cheiro, levava choque. Sentia o cheiro, levava choque. Então, isso os cientistas começaram a fazer frequentemente. Quando eles pegaram os espermas desses ratos machos, sem nenhuma conexão e contato com os filhotes, quando os filhotes eram colocados no cheiro da mesma flor, eles tinham medo e eles se tremiam, como se eles soubessem que poderia acontecer alguma coisa. Então, claro, isso é um estudo com camundongos, não com seres humanos. Mas a ciência é muito ampla e a gente já tem muitos estudos em seres humanos, não exatamente disso, obviamente, mas em que situações de TEPT, que é transtorno pós-traumático, o transtorno que acontece depois de um trauma de uma pessoa. Então, acontece uma situação, o avião cai, há um tiroteio em algum lugar, a pessoa geralmente tem transtornos pós esse trauma. E a psicologia estuda sobre isso. Só que quando vamos aqui em... Cadê? Pula aí para mim, Dimitri. Bota no do prédio. Não estou conseguindo colocar.
Vai aí, irmão. Faz teu trabalho. Peraí. Aqui. 11 de setembro. Mulheres. Todo mundo sabe o que é 11 de setembro, né? O que aconteceu naquele dia? Ok. Quando foi feito um estudo, olha isso, das mulheres grávidas do 11 de setembro, os bebês dessas mulheres vieram com a saliva com um nível de cortisol mais baixo. Isso é ruim. Porque o nível de cortisol mais alto ou mais baixo dá um alerta de sinal vermelho. Alguma coisa não está certa. Não era para ser assim, principalmente em bebês. Então, os bebês das mulheres em que estavam presencialmente no prédio, vendo, em algum momento aquilo afetou, de certa forma, o psicológico daquela mulher grávida, levou ao bebê ter um nível de cortisol mais baixo na saliva. E isso é um sinal do síndrome do transtorno pós-traumático. Essa alteração já havia sido observada também em filhos de sobreviventes de holocausto. Tem muito pesquisa sobre isso, da Segunda Guerra Mundial, se vocês quiserem pesquisar depois. Então, filhos de mães da Segunda Guerra Mundial, se você pesquisar rapidamente, vai aparecer que essas crianças tinham, muitas vezes, problemas na digestão, no metabolismo, porque olha isso, como as mulheres elas tinham restrição alimentar, elas não podiam comer, alterou os genes dela. Os genes dela foram para o bebê e muitos desses bebês ficaram, na fase adulta, obesos. Não tinham o gene bom para fazer o metabolismo mais rápido ou ajudar na digestão do alimento. Então, muitos estudos, principalmente depois assim de bebês, de mulheres grávidas, de situações difíceis, a gente pode ver fato, identificado cientificamente o resultado disso. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que talvez está pensando assim, meu Deus, qual o trauma da minha avó agora? Estou pensando o trauma que ela viveu, gente. Gente, quando eu fui estudar isso, eu fiquei assim, ô vó, me conta o teu trauma. O que aconteceu na tua vida, irmã? Porque eu preciso saber para curar a minha. Eu fiquei assim, desesperada, assim, mãe, tu já passou alguma coisa na minha idade, assim? Alguém morreu na idade que eu tô? Alguma coisa. Aí eu fui atrás. Mas é muito interessante porque a epigenética é justamente o que faz assim, ei, calma, a genética pode dizer isso, mas a epigenética é justamente que ele não modula o seu DNA, mas ele altera os genes. Então a epigenética, ela é essa graça de Deus, eu digo, porque a gente pode alterar, nós podemos melhorar e alterar os nossos genes, que eu vou dizer isso mais para frente essa manhã, mas a gente pode alterar os nossos genes. Então, independente de traumas realmente que podem ter acontecido, e posso dizer que pode sim passar. Situações, às vezes, que você nem sabe, meu Deus, eu tenho uma agonia, ou às vezes eu tenho um medo, ou às vezes eu tenho uma sensibilidade ao estresse mais fácil. Talvez aqui muitas pessoas vão se identificar. Quando eu estava estudando sobre isso, teve um médico, um cientista, não lembro, ele falou assim, que talvez se você tem uma sensibilidade maior ao estresse, vou dar de exemplo, você não foi convidado para uma festa e você se estressou, meu Deus, você saiu da linha da normalidade. Ou às vezes alguma outra coisa aconteceu no seu trabalho, seu chefe deu um feedback que você não gostou e você se exaltou e aquilo você nem sabe como aconteceu aquilo. Talvez a sua mãe, na sua gestação, possa ter passado estresse crônico, estresses demais. E quando você é colocado em momentos de estresse e que você precisa ter uma compreensão cognitiva mais equilibrada, você não consegue. Porque você está hipersensível, você não tem essa sensibilidade, esse manejo. Então, pode sim acontecer, mas a epigenética ela justamente estuda como podemos melhorar e mudar os nossos genes. Tentei pegar uma foto assim meio estilo antiga, assim, para a gente lembrar os nossos antepassados, assim. Mas não somos predestinados a viver emoções e traumas dos seus pais, dos seus avós. Isso é muito importante dizer. Pode ter alguma ligação? Pode. A ciência mostra. Mas pode ter. É reversível? Com certeza. E esse é o estudo da epigenética. Então a genética mostra, ó, foi isso, foi aquilo, você é assim. Mas a epigenética, junto com a neuroplasticidade que a Gra comentou aqui recentemente, é simplesmente maravilhoso. Gente,